A paz do Senhor Jesus, irmãos. Deus seja louvado, exaltado e seja glorificado para todos sempre. Aleluia. Bendito é o nosso Deus, irmãos, que preparou mais este dia para que estivéssemos juntos meditando na palavra do Altíssimo. Irmãos, hoje eu gostaria de ler dois versículos que se encontram ali no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 14 e 15, onde o Senhor diz assim: Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Aleluia, graças a Deus, irmãos. Bons amados, nós vemos aqui o Senhor Jesus, ele lembrando de uma passagem bíblica muito interessante que aconteceu ali no deserto, quando o povo de Israel murmurava e reclamava, né, e tentava o nosso Deus. E aí o Senhor enviou serpentes abrasadoras que mordiam ali as pessoas, né, e elas morriam quase que instantaneamente por causa da picada dessas serpentes, dessas cobras. E milhares de pessoas morreram ali no deserto por conta dessa manifestação de Deus. E aí o povo se arrependeu, clamou a Moisés para que falasse com Deus, e Moisés clamou ao Senhor, e ali o Senhor mandou fazer uma serpente de bronze, que essa serpente de bronze fosse colocada numa haste e levantada no meio do arraial do povo de Israel. E todo aquele que fosse picado pelas serpentes abrasadoras, se olhassem ali para aquela serpente que estava ali levantada numa haste, ela era curada instantaneamente. E obviamente que aquela situação no deserto já era uma grande profecia a respeito de Jesus, né? E serve, né, de ensino para as nossas vidas, porque por causa do pecado, por causa do erro, por causa das situações horríveis e terríveis que o povo de Israel manifestava diante de Deus, né, falta de agradecimento, murmurações, o Senhor enviou ali serpentes abrasadoras para destruir o povo. E obviamente, irmãos amados, que, né, se nós olharmos para as nossas vidas no mundo de hoje, nós vamos encontrar talvez a resposta para muito sofrimento que acontece nos dias de hoje. Porque as pessoas repetem, repetem, repetem essa mesma situação que o povo de Israel praticava no deserto. E a reação de Deus, porque Deus não muda, será sempre a mesma e é sempre a mesma. E eu sempre falo, né, que a razão de todos os males neste mundo é o afastamento das pessoas de Deus, é, né, a humanidade se distanciar de Deus, rejeitar Deus, né, e pregar contra o nosso Deus. E, né, por que, que é uma grande profecia a respeito de Jesus? Porque essa situação que persiste sobre as nossas vidas, né, né, é aliviada e curada através de Jesus na cruz. Jesus veio, morreu na cruz para cravar na cruz as nossas maldições, as nossas dores, os nossos sofrimentos, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E se nós olharmos para a cruz e entregarmos a nossa vida, né, ao Senhor, Deus vai reagir da mesma forma. Deus não mandou as serpentes embora. Deus deu ali a cura para que o povo pudesse viver, né, mesmo ali com as serpentes abrasadoras ao seu redor, pudesse ter um alívio e um socorro. E esta é a obra de Jesus nas nossas vidas. Nós não podemos sair do mundo, embora Jesus diga que nós não somos deste mundo, né? E nós devemos contar com a proteção de Deus, devemos contar, né, com a ajuda de Jesus Cristo, o Filho de Deus, para que nós possamos suportar as nossas dores, as nossas lutas, para que nós possamos suportar aqui, né, o sofrimento que às vezes vem sobre as nossas vidas, né, porque afinal nós olhamos para a cruz e aceitamos e entendemos o sacrifício de Jesus sobre as nossas vidas. Sem ele, não haveria perdão e não haveria vida. Sem ele, as serpentes
abrasadoras, as situações difíceis desse mundo nos destruiriam. Nos destruiriam, irmãos, porque a palavra de Deus não pode ser negada, né? A Bíblia diz que, né, o salário do pecado é a morte, e a destruição e a maldição com certeza nos alcançaria em algum momento da nossa vida se não fosse Jesus Cristo, o Filho de Deus, em nós. Então, que você compreenda e entenda, porque Jesus teve que ser levantado, né? Para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele, né, foi pregado na cruz para nos dar vida e vida em abundância. Aceite o sacrifício de Jesus, né, sobre a sua vida. Seja fiel a Ele, responda a Ele, né, com, né, a sua vida. Responda a Ele dizendo: não, a minha vida é tua. O Senhor morreu por nós. Jesus morreu por mim. Então a minha vida pertence a Ele a partir de agora, porque foi Ele que pagou o preço. Ninguém mais, ninguém mais se prontificou a pagar o preço, mas o Filho de Deus, né? O Filho de Deus fez essa obra pelas nossas vidas. Então que você olhe sempre para o Senhor, porque Ele é a cura para todas as circunstâncias da sua vida. É Ele que te guarda, é Ele que te protege, é Ele que faz todas as coisas que nós necessitamos na nossa vida. Porque assim como Moisés levantou a serpente no deserto, né? O Senhor Jesus teve que ser levantado para que nós pudéssemos ter vida e vida em abundância. Deus te abençoe. Fique na paz do Senhor Jesus de Nazaré, o Filho de Deus, nosso Senhor e nosso Salvador, nossa imensa e maravilhosa alegria.